Alô pessoal, direto ao ponto aqui. Eu vou entrar no mérito aí da decisão do sorteio que aconteceu nesta segunda-feira e que marcou para o Maracanã o segundo jogo entre Grêmio e Flamengo pela semifinal da Copa do Brasil. Não vou entrar nesse mérito aí. Os jogos naturalmente já seriam complicados, é um ingrediente a mais para o Grêmio ter que decidir fora de casa. Mas eu queria falar mesmo do tamanho desse jogo aí, a grandeza desse confronto entre Grêmio e Flamengo. Eu comecei a pensar hoje à tarde nos grandes jogos que eu pude testemunhar na condição de repórter, trabalhando diretamente, entrevistando os envolvidos, e foram tantos jogos sensacionais entre Grêmio e Flamengo que eu confesso não sei qual o melhor deles, não sei qual o mais emocionante no qual eu já trabalhei. Poderia muito facilmente falar da decisão da Copa do Brasil de 1997, mas eu vou ficar com aquele que eu considero o jogo em que eu vi uma das maiores atuações individuais de um jogador. Claro, eu vi muitos grandes jogadores tendo atuações maravilhosas, mas assim, pensando em Grêmio e Flamengo, eu me remeto a 1989, que foi o ano em que a Copa do Brasil começou a ser disputada e foi o ano da primeira conquista do Grêmio da Copa do Brasil, numa decisão contra o Sport Recife, realizada no velho Estádio Olímpico. Mas houve, obviamente, para chegar à final, uma semifinal. E a semifinal, em 1989, também foi contra o Flamengo. E eu tenho uma grande recordação dessa Copa do Brasil porque eu trabalhei em rigorosamente todas as partidas. Eu era setorista do Grêmio pela Rádio Guaíba, fui ao primeiro jogo lá no Espírito Santo contra o Ibiraçu, uma vitória do Grêmio por 1-0. Fui ao jogo contra o Misto lá no Mato Grosso, já numa fase seguinte, em que tive uma discussão com o técnico do Grêmio, Cláudio Duarte, o Claudião, porque o Cláudio Duarte, até a hora do jogo praticamente, ele tinha uma dúvida sobre quem seria o centroavante do Grêmio, se seria o Kita ou se seria o centroavante Nando Lambada. E aí eu falei, ô Claudião, precisaria fazer tanto mistério assim? Tem tanta diferença entre um jogador e outro? O Claudião não gostou da pergunta, fez uma greve, ficou vários dias sem conversar comigo, mas depois retomamos apenas esse aspecto da curiosidade. Depois, jogo contra o Bahia, já numa outra fase, e por fim, a semifinal. Aí o Grêmio, no primeiro jogo, disputado no Maracanã, empatou por 2-2, e aí vai disputar o jogo de volta contra o time do Flamengo. E aí eu preciso colocar meu óculos aqui, porque eu preciso achar direitinho os detalhes dessa partida, preciso fazer uma consulta aqui no computador. Esse jogo foi realizado num sábado, dia 19 de agosto de 1989, e aí é que eu quero chegar. Foi uma atuação extraordinária de um cara, gente boa, um ponteiro esquerdo do Grêmio chamado Paulo Egídio, que simplesmente destroçou com a defesa do Flamengo. Vários outros jogadores tiveram grande atuação, o Cuca fez 2 gols naquela partida, o Assis também jogou muito bem aquele jogo. O Grêmio tinha uma equipe realmente muito boa, treinada pelo Cláudio Duarte, mas o que o Paulo Egídio fez naquela tarde, eu cheguei a falar quanto é que terminou o jogo, acho que não cheguei, né? Terminou 6-1 para o Grêmio. Claro, muita gente que está assistindo aqui lembra dessa partida, seguramente muita gente estava no Olímpico na tarde daquele sábado, mas muita gente não, e é preciso aí, né, que os mais jovens saibam que houve uma semifinal de Copa do Brasil em que o Grêmio aplicou nada mais, nada menos do que 6-1 no Flamengo, que era treinado pelo Tele Santana. Não era pouca coisa não. Esse time do Flamengo tinha o Leonardo, aquele lateral esquerdo, hoje não sei se é gerente ainda do PSG, jogou a Copa do Mundo de 94 pela seleção brasileira, tinha o Júnior Baiano, aquele time, tinha o Ailton, que depois jogaria no Grêmio, tinha o Júnior, comentarista, o velho Júnior comentarista, é ele, né? É ele sim. Tinha o Sérgio Araújo, um ponteiro direito, que depois até jogaria no Grêmio, tinha o Zinho, que também jogou no Grêmio, também campeão da Copa do Brasil de 2001,
Tinha o Renato Portaluppi, que inclusive fez o gol do Flamengo nessa partida. Era um grande time que tinha o Flamengo e o Grêmio simplesmente massacrou. 6-1. Daqui a pouco eu vou dar aqui a escalação do Grêmio para quem não lembra mais. Antes, quero fazer aqui o meu agradecimento a você que cada vez mais está chegando junto aqui no canal do Luiz Henrique Benfica. Estamos rumo aos 40 mil inscritos. Eu sei que tem muita gente aí com muitos milhares de inscritos a mais, mas não tem problema, não é uma competição aqui. O que eu fico feliz é saber que esse canal tem uma intensa ligação com você. A troca aqui é muito constante, eu procuro dentro do possível sempre responder os comentários e é um número para mim extraordinário, porque eu valorizo demais esse trabalho que realizo aqui no YouTube, então agradeço a cada um de vocês, a você que está chegando agora, conhecendo agora o canal do Luiz Henrique Benfica, muito obrigado por chegar agora, já aproveita, te inscreve, dá teu like, a você que já está inscrito há muito mais tempo também, meu sempre forte agradecimento aqui, muito obrigado. Quero dizer também que estou no projeto aí com o meu irmão Silvio Benfica, que papo é esse Benfica? Vai lá, aproveita, tem um link aqui para inscrição aqui na área de descrição desse vídeo. Que papo é esse Benfica? É um canal que meu irmão Silvio Benfica, que é um cara muito criativo, criou aí, me chamou e estamos contando histórias que nós vivemos em mais de 40 anos de jornalismo. Muito obrigado a você, gente. Escalação do Grêmio naquela tarde: Mazzaropi, Alfinete, Wilson, Luiz Eduardo e Elcio. O Elcio havia sido contratado pelo Grêmio e na metade daquele ano de 89 o Grêmio fez uma reformulação completa, trouxe o zagueiro Edinho também, trouxe o volante Jandir, que jogou essa partida. O meio-campo era muito bom, tinha o Jandir, tinha o Lino, tinha o Cuca e tinha o Assis, e na frente tinha o Kita e o Paulo Egídio. Esse era o time do Grêmio, 6-1 contra o Flamengo. Eu queria contar essa história para você, queria recordar aqui, foi um jogo marcado por muita atenção, havia problemas com o Assis antes do jogo, estaria bem insatisfeito o Assis, e aí muita gente imaginou que ele não fosse entrar com o devido afinco, entrou, jogou demais o Assis naquela tarde. O Cuca fez 2 gols, pois o Paulo Egídio também fez 2 gols naquele jogo, o Almir, que era um ponteiro direito, fez o seu, e o próprio Assis acabou fazendo o 6º gol do Grêmio. Foi um massacre. Essas coisas eu gosto de lembrar aqui, gosto de lembrar, eu sei, tem muita gente apontando o Flamengo aí como franco favorito, e até é natural, né, que se pense assim, decisão do Maracanã, o Flamengo tem vários bons jogadores, mas o Grêmio tem uma história dentro da Copa do Brasil, que o credencia muito, que faz ele um time que se reenergiza nessas etapas decisivas, e é por isso que eu não considero assim nada, não tem nessa de jogo jogado, e fico me espelhando aí desses grandes exemplos, dessas grandes vitórias que o Grêmio obteve contra o próprio Flamengo ao longo de toda a sua história. Houve outros grandes confrontos, né? 97, já citado aqui, Grêmio campeão do Brasil em cima do próprio Flamengo, dentro do Maracanã. Que papo é esse, gente? Que papo é esse? Que papo é esse que a coisa já terminou? Futebol se decide dentro de campo, detalhes, questão de inspiração, questão de foco, questão de energia, de chegar com toda a determinação. É assim que as coisas se resolvem no futebol. Se não der, não tem problema, a vida continua, mas eu acho que é preciso que se respeite muito o Grêmio aí. Nesta semifinal de Copa do Brasil, aliás, já falei aqui, ex-jogadores de futebol, treinadores de futebol estão valorizando muito o trabalho que está sendo feito no Grêmio. Eu sei, há várias coisas por serem resolvidas, o time sofre gols em excesso, perde gols talvez em demasia, mas é um time muito bem estruturado. Quem conhece futebol, quem está dentro do futebol, respeita o Grêmio. Respeita o Grêmio e valoriza o Grêmio nesta semifinal contra o Flamengo. Até a próxima!